Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo agora, direto do Amazonas Atual, com mais um programa super especial, super legal. E a gente vai virar o jogo aqui. E hoje com um tema super interessante, saúde e inteligência artificial. Eu estou com duas feras aqui que a gente vai conversar daqui a pouco. E olha só, gente, tem um equipamento aqui que é o Neurobots, que é uma surpresa que daqui a pouco vocês vão ver como funciona isso. Mas antes disso, eu quero saudar a todos os administradores. Dia 9 foi o dia do administrador, uma data super importante, aos nossos administradores, parceiros de negócio, aos nossos alunos que são administradores, também o nosso parabéns a todos nessa data super importante. E nesse Virando o Jogo a gente vai começar aqui falando sobre inteligência artificial. E esta inteligência artificial é uma ciência da computação que vem revolucionando o mundo dos negócios. Vem revolucionando a sociedade e vem ditando novos caminhos para a sociedade. Nesse sentido, ela está linkada totalmente à tecnologia, ou seja, ela vem revolucionando o potencial de transformar profundamente a forma como vivemos, vencemos e interagimos com o mundo atual. A mesma traz consigo alguns benefícios, dentre eles, eficiência operacional, tomada de decisão aprimorada, o setor automobilístico seguro, o aprimoramento da educação e a ultramoderna ChatGPT. Vale destacar que a inteligência artificial também traz desafios éticos, como questões de privacidade e impacto no emprego direto. Portanto, à medida que exploramos os benefícios da inteligência artificial, é importante nós nos atentarmos às questões éticas. Exclusivamente na área da saúde, a inteligência artificial está possibilitando incrementos como detecção precoce de doenças, medicina personalizada, aprimoramento da assistência ao paciente, chatbots médicos e telemedicina e muito mais. Um dos incrementos, e é isso que a gente vai falar nessa tarde, da inteligência artificial está no uso do Neurobots, tecnologia voltada ao atendimento do paciente pós-AVC. E nós não tínhamos esse conhecimento, a gente teve aqui uma luz divina que trouxe para a gente essa informação e a gente vai falar sobre isso que é muito legal. Particularmente, estou assim muito empolgado com a gente vai conversar e eu tenho certeza que você do outro lado também. Em Manaus, nós temos aqui os propulsores, os pioneiros, que é a ID Fisiopuntura, que é a pioneira nesse negócio, traz essa tecnologia, além de contar com outras especialidades como saúde estética, ergonomia, laudos periciais e acupuntura. Para falar desses e outros temas relacionados à saúde, estarão participando conosco os fisioterapeutas Daniele Alves e Ítalo Smiller, que eu treinei uns 10 minutos antes para falar esse nome direitinho, que é Smiller mesmo. Ela, Daniele Alves, é formada em fisioterapia, especializada em acupuntura, é administradora da Clínica ID. Ele, Ítalo Smiller, é especialista em traumatortopedia e terapias manipulativas. Em andamento na especialização em osteopatia, pela EBOM, Escola Brasileira de Osteopatia e Terapia Manual. A partir de agora eu tenho o prazer de conversar com esses dois feras, Daniele e Ítalo. Sejam muito bem-vindos, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui com você conversando. Nós que agradecemos, né? A gente estava ali nos bastidores aprendendo um monte de coisa e cada coisa que vocês falavam eu falava assim, nossa, o que está por vir? Né? Como essa área da medicina com a área da saúde vai evoluir e como a gente tem gente especializada aqui no Amazonas que a gente desconhece. Com certeza. Né? Muitas vezes a gente sai daqui, as pessoas saem daqui, vão para outros centros e a gente tem aqui pessoas capacitadas para falar sobre isso. Minha gente, eu vou virar agora a nossa ampulheta, que é tradicional aqui no nosso programa, então fiquem à vontade. No começo a gente dá um friozinho na barriga, a gente fica meio nervoso, mas a gente tudo isso vai passar em alguns minutos. E a ampulheta, ela é o nosso relógio do tempo, ela que vai nortear esse nosso bate-papo por cerca de 30 preciosos minutos. Uau. E tudo isso no oferecimento da melhor água no Amazonas, com o maior pH, que é para você que está do outro lado, que é a água Toia. Você encontra água Toia em qualquer supermercado, loja de conveniência, mercadinho, posto de gasolina, você vai lá e encontra água Toia. 300 ml, 600 ml, 2 litros e 20 litros. Então não deixe de degustar a melhor água. E no oferecimento de água Toia nós vamos logo à nossa entrevista. Pessoal, quais os principais benefícios da inteligência artificial na reabilitação de pacientes com AVC, que é o grande tema, que foi o que chamou a nossa atenção? Bom, os benefícios é que a gente consegue unir a tecnologia
ao tratamento da fisioterapia a fim de melhorar o condicionamento de um paciente de AVC, que a gente sabe que demora tanto a fase de reabilitação, visto que é uma lesão a nível cerebral. Deixa eu te perguntar, aproveitando, isso são algumas curiosidades, né? Por exemplo, a minha avó, ela faleceu com 103 anos e ela teve não sei quantos AVC. Ela teve acho que 15 ou 18 AVC. Né? E cada um deixava uma sequela diferente. Obviamente que tinha a questão da idade e outros fatores. Mas quando a gente fala dessa reabilitação, né, através da inteligência artificial, como que a gente pode entender o benefício efetivo para o paciente? Porque assim, dentro da Neurobots, quando a gente vai trabalhar um paciente que teve AVC, não necessariamente a gente vai olhar o tempo que ele levou, que ele teve o AVC, ou quantos AVC ele teve. A gente vai trabalhar a partir do princípio que ele tem que ter imagética. O que é imagética? Ele tem que entender que o movimento dele, ele tem que pensar no movimento para ele poder executar esse movimento, para recrutar o movimento normalmente do braço, porque o Neurobots ele é voltado para membro superior, braço. Okay. A gente sabe que hoje o AVC, um paciente para reabilitar membros inferiores, ele é muito rápido, mas o braço demora mais. Entendi. No entanto, a gente consegue identificar um paciente que teve AVC por causa do braço, porque ele volta a andar normalmente até rápido, mas o braço ele fica naquele padrão flexor e a gente consegue identificar por isso. E dentro do Neurobots, a tecnologia veio fundamentada a trabalhar esse membro superior dele o mais rápido possível através de estímulos que a gente fala que é a imagética. O que é a imagética? Ele tem que voltar lá no passado, quando ele ainda era criança, que ele começou a desenvolver, a levantar o bracinho, a ter força, a ter noção de espaço. É isso que o Neurobots trabalha. Nossa, muito interessante e muito, eu tenho certeza que muita gente não desconhece isso. E deixa eu perguntar a vocês, da mesma forma que a gente está iniciando esse bate-papo, as pessoas que estão do outro lado, essa tecnologia, essa inteligência artificial, isso é difundida de maneira geral? Olha, na verdade, esse é um dos desafios que nós encontramos, né? Porque não tem muita gente que conhece essa tecnologia atual. E como é que ela funciona? Nós temos duas partes. A primeira é a espécie de capacete que se introduz na cabeça do paciente, que vai mapear o cérebro e vai receber esses estímulos. Tem vários eletrodos também nesse capacete que recebe esses estímulos. E na outra parte vai ter a manopla, que se acopla na parte que está afetada, né? E o paciente tem que realmente imaginar, de preferência, alguma coisa que ele já fazia antes, alguma coisa manual. Por exemplo, ele tocava violão, ou ele jogava dominó, jogava videogame, sei lá, qualquer coisa assim, que utilizasse as mãos. Então ele vai se imaginar fazendo aquele movimento para poder ter aquela percepção, e o aparelho vai reproduzir aquele movimento. Vai estimular o estímulo naquele segmento. Então tem toda uma junção com psicologia também, né? A questão psicológica do sujeito, para ele poder resgatar esses movimentos anteriores para trazer isso, para que o equipamento possa estimular, tem essa junção com psicologia também. Sim. E tem os níveis, porque isso é treinável. O paciente inicialmente ele tem um pouco de dificuldade de desenvolver essa parte da imaginação mesmo, ele demora um pouquinho, mas a partir de que ele se aprofunda naquilo, que ele realmente entende como funciona, então os resultados começam a aparecer de uma maneira mais expressiva. Legal. Gente, olha só, você que está chegando agora no Amazonas Atual, eu quero aqui chamar a sua atenção que a gente está falando de um assunto super legal, que é a inteligência artificial na saúde. Eu estou aqui com dois feras, estou com a Daniela e com o Ítalo. A gente está falando sobre a importância de você utilizar, por exemplo, um equipamento chamado Neurobots para você estimular a reabilitação do AVC. Eles estão aqui, eu vou pedir para eles chegarem um pouquinho mais próximo da mesa, que o assunto está super interessante. A Ana está me falando que a galera está entrando lá no chat, então eu preciso que a gente realmente leve essa informação, porque vale a pena e vai dar uma audiência super legal. Gente, me diz o seguinte, como que a inteligência artificial vem ajudando a melhorar o diagnóstico médico no dia a dia, assim? Como que vocês entendem isso? Como que é a percepção da IA para melhorar o diagnóstico?
Olha, o diagnóstico ele é mais facilitado porque a informação hoje em dia é mais difusa. É muito mais fácil você adquirir aqueles dados, reunir o que é necessário para você ter uma conduta mais baseada em realmente evidências. Então, antigamente tinha uma história de que você ia sempre nos médicos mais velhinhos. Por quê? Porque ele tem mais experiência, certo? Certo. E é correto. Mas hoje em dia, não é só quem tem experiência, não é só quem tem esse tempo de vida, porque você pode buscar aquele conhecimento que está muito mais fácil de ser acessado do que antigamente. Não se tinha ferramentas que poderiam reunir tanta informação em um local só, que realmente traz muitos benefícios, até para a epidemiologia, para o diagnóstico mesmo do paciente, né? E olha só, a gente vai vendo que ao longo do tempo a medicina e a fisioterapia, ela vai criando alguns protocolos, né? E esses protocolos são desenvolvidos. Como que a inteligência artificial auxilia na criação de protocolos, sobretudo no que diz respeito aos protocolos fisioterapêuticos? Vamos lá. A medicina tradicional, ela trabalha muito a parte alopática, ou seja, a parte medicamentosa, em última circunstância, a parte para cirurgia, né? Nós trabalhamos muito com as partes manuais, nós trabalhamos muito como melhorar o movimento das articulações, como melhorar a condição muscular, como melhorar a condição dos nervos, diminuindo a carga em cima deles. Então, nós podemos associar tudo isso num tratamento só. Você não precisa fazer só o tratamento da fisioterapia, só a acupuntura. Na verdade, eu acho que isso é até um diferencial, quando você abrange tudo e você utiliza todas as ferramentas. Porque não faz sentido tu ter uma ferramenta ao teu dispor e não utilizá-la. A inteligência artificial é mais uma ferramenta também que traz, por exemplo, a nova tecnologia que é o Neurobot, que não era possível se ter um escaneamento tão preciso antes daquela parte em tempo real. Esse grande diferencial, tu tá tendo o resultado ali, tu tá vendo qual é a área que está sendo estimulada no momento que tu tá tratando o paciente. Então, você pode melhorar aquele estímulo, você pode sugerir novos movimentos, novos exercícios baseados naquilo que você está vendo ali. Então, realmente faz uma diferença muito grande. É muito legal isso tudo que você está falando. E aí eu quero voltar um pouquinho lá atrás, que a gente recebeu todo o histórico de vocês. E a Daniele, ela começou, a sua formação inicial foi na área de fisioterapia. Isso mesmo. Né? E aí você, como que foi essa história de depois, olha, eu já era formado em fisioterapia, e aí eu comecei numa outra clínica, que não era a clínica de vocês, e aí despertou a necessidade ou a junção da acupuntura. Conta um pouquinho essa história pra gente. Bom, porque assim, inicialmente eu não queria ser fisioterapeuta, eu queria ser engenheira. Tudo a ver, né? Quase igual. E eu já tinha formação voltado para a área da engenharia. Eu sou formada em mecânica. E o que acontece? Meu pai pediu para eu ser fisioterapeuta. E eu prontamente fui ser fisioterapeuta. Mas de qualquer maneira, você podia consertar qualquer coisa com mecânica, agora você vai consertar gente. Aí o que aconteceu? Eu comecei a cursar fisioterapia quando estava no terceiro período, passei em engenharia, mas acabei que eu fiquei na fisio mesmo. Formei em fisioterapia. Quando eu formei em fisioterapia, ainda fui fazer outras pós-graduação, comecei a dar aula. E não necessariamente eu comecei a atuar. Eu atuava com um paciente ou outro, mas logo depois decidi parar de dar aula, parei de atuar a nível de domicílio e comecei a trabalhar em clínica, que foi onde eu conheci o Ítalo. Só que quando eu já estava atuando em clínica, eu vi a necessidade do paciente, quando ele estava na parte da reabilitação, que tinha algo a mais para trabalhar nesse paciente. E eu vi que os pacientes, quando eles iam para a acupuntura, eles tinham um plus que eu como assim? Tá alguma coisa errada. E eu fui atrás de cursar acupuntura, porque eu via que o paciente não era só o movimento. Tinha uma questão intrínseca que a gente poderia trabalhar nesse paciente, que era o metabolismo. E fui e cursei acupuntura.
Quando eu terminei a acupuntura, eu vi a necessidade de entender profundamente os exames dos pacientes. Foi quando eu decidi fazer uma outra pós-graduação, que eu fui estudar fisioterapia dentro da estética e saúde integrativa. E eu comecei a entender melhor os exames dos pacientes, o metabolismo, a fim de proporcionar uma melhora do paciente mais rápida na fisioterapia. Como? O paciente, vou trabalhar força. O paciente não é só a gente dar um halter para o paciente, está ali estimulando 3 de 10, 2 disso e daquilo. Tem a questão da alimentação do paciente, tem uma questão psicológica do paciente, tem uma questão intrínseca do paciente, que dentro da acupuntura a gente se preocupa com isso, que é o bem-estar físico, mental e espiritual desse paciente. Peraí, então para lá. Vamos. Tudo isso está muito interessante, está muito legal, e agora vamos juntar tudo isso. Formação, né, inicialmente para a área de mecânica. Aí você vai fazer fisioterapia. Sim. Aí daqui a pouco você trouxe a acupuntura. Aí daqui a pouco você se especializou um pouco mais. Tudo isso é conhecimento, tudo isso é bagagem, tudo isso vai agregando conhecimento. E onde que entra a paixão pela profissão? Aí você agora. Se apaixonou pela profissão? Aí vai entrar agora. Quando eu terminei, eu já tinha formado entre essas 2 pós-graduações, eu fiz uma terceira, voltado para a ergonomia, entender as lesões dos pacientes. Foi quando, boom, explodiu minha paixão pela fisioterapia. Por quê? Eu comecei a compreender que tinha lesões que não eram só ortopédicas, mas a gente tinha que olhar a parte emocional do paciente. Trabalhar o paciente de forma mais... como é que eu sempre falo lá dentro da clínica? Mais integrativa, mais humana. Ele não é apenas um paciente, ele é uma pessoa que ele quer melhorar aquele condicionamento que ele se encontra. Então, para tudo agora, sabe por quê? Porque você falou uma coisa super legal, que é a questão humanística. E hoje o que a gente vê é uma coisa muito distante disso, né? A gente vê uma proliferação de clínicas, a gente vê cada vez a saúde sendo tratada de modo muito comercial, né? E pouco humanística e pouco preocupação com o paciente. A gente vai dar um breakzinho aqui, vou convidar vocês para tomar a melhor água do Amazonas, e enquanto isso, você que está do outro lado, eu vou contar para você as vagas de emprego que nós temos hoje. Só que os dois aqui, eles vão preparar esse equipamento. A gente consegue demonstrar na prática? A gente consegue ter algum tipo de colocar, mostrar como é que funciona? Dá para fazer isso? Consigo. Consegue? Então, enquanto... A gente consegue aqui, pelo menos assim, mostrar para o nosso telespectador e também mostrar para o amazonense, aliás, para o Brasil inteiro. Nós temos, inclusive, a nossa audiência, ele vai para São Paulo, ele vai para o Rio de Janeiro, a gente tem gente em Curitiba, a gente tem nossos amigos em Fortaleza, o Ricardo, que está lá em Fortaleza, que acompanha periodicamente, nós temos o Luiz em São Luís do Maranhão. Então, gente, é tecnologia de ponta, a gente está unindo aqui inteligência artificial, conhecimento, acupuntura, fisioterapia, e a gente está trazendo aqui o Neurobots, que é o quê? É inteligência artificial para tratar a reabilitação de AVC. E o AVC é uma doença muito comum. Né? Frequentemente nós ouvimos falar de amigos, de conhecidos que acabam tendo essa doença, que ela penaliza demais as pessoas. Né? Então a gente pensa que a gente está trazendo para você uma novidade muito legal, e a gente quer ver se eles conseguem demonstrar, trazer para a gente, e enquanto isso eu vou convidar você para as nossas vagas de emprego. Como que funcionam as vagas de emprego que nós trazemos aqui todas as semanas? Então nós temos aqui hoje 5 vagas super legais que você pode, a partir de agora, entrar em contato através do telefone 98590-4300 para que você se candidate a uma dessas vagas. E você também pode, além dessas vagas, enviar o seu currículo para esse WhatsApp e deixar lá o seu currículo. Ele vai entrar num banco de dados e, surgindo uma vaga que você tenha perfil, nós vamos encaminhar você para um processo seletivo. Ou seja, nós não prometemos aqui emprego e nem cobramos nada por isso. Isso é um serviço gratuito, utilidade pública, para que você possa se colocar ou se recolocar no mercado de trabalho. Ou então você vai apontar a sua câmera para o QR Code que vai aparecer agora na tela para você, para a vaga de atendente. Então você que é atendente, você que quer iniciar a sua carreira profissional, você que tem facilidade de comunicação, de interação com pessoas, você vai atender pessoas. Então você precisa ter um sorriso, você precisa ter uma boa comunicação, você precisa gostar de gente, interagir com pessoas, para que você possa oferecer os produtos e ou serviços dessas empresas
que estão contratando atendente. Então, se você está dentro desse perfil, se candidate agora através do QR Code que aparece para você. A segunda vaga, aí a gente já vai para um campo que é muito gostoso, que eu gosto bastante, que é o campo do churrasco. Então, você que é churrasqueiro, você também pode se candidatar. Nós temos aí 2 restaurantes que estão buscando um profissional que tenha capacidade, que tenha competência de fazer churrascos maravilhosos. Não pode deixar a carne torrar, não pode deixar a carne ficar pretinha, tem que ser aquela carne no padrão, né, no melhor padrão, no ponto certo. Então, você que é churrasqueiro, também pode, através do telefone 98590, encaminhar o seu currículo agora. Mas o Marcelo não é para mim, é para o meu primo. Fala para o seu primo, passa para ele lá o número e manda ele mandar o currículo dele, que é super importante, e ele vai se candidatar a essa vaga. Temos também a vaga de garçom. Então, você que é garçom, nós temos aí várias empresas que estão contratando garçons. Esses garçons, eles têm lá um papel fundamental, que é servir pessoas, interagir com pessoas, atender pessoas. E tudo isso você pode fazer curtindo, você pode fazer ali sendo profissional e ao mesmo tempo levando o seu conhecimento e aprimorando o seu conhecimento. Então, você que é garçom, você pode enviar agora o seu currículo ou apontar a sua câmera para o QR Code que aparece na tela e se candidatar à vaga de garçom. Supervisor de restaurante. Então, você que é supervisor de restaurante com experiência, e aí é importante que você tenha conhecimento de supervisão, que você tenha conhecimento em formação de equipe. É necessário que você tenha capacidade de se familiarizar e atuar com um pacote Office. Tudo isso para que você possa ser um supervisor de restaurante. E por fim, nós temos a vaga aqui de vendedor ou vendedora para vários segmentos, inclusive segmento de peças, segmento de máquinas, segmento de serviços e de cursos. Então, você que é vendedor ou vendedora, você pode agora encaminhar o seu currículo para 98590 4300 ou apontar na tela a sua câmera para o QR Code, e aí você se candidata a essa vaga. Gente, a gente está aqui, quando você faz ao vivo, é tudo diferente, então não é gravado. E aí a Daniela está pensando aí, como que ela vai colocar esse negócio para a gente poder demonstrar. Daniela, se não der para colocar o capacete, só esse equipamento da mão, né, que dá para mostrar, mostra para a gente como é que funciona isso. Se for o caso, pode colocar, dá para colocar aqui na minha mão? Coloca aqui, só me ensina aqui de ladinho para na frente da câmera, a gente experimenta aqui. Na verdade, a gente vai colocar no membro que está com a lesão. Vamos simular que você tem lesão no lado esquerdo. Direito. Bora lá, vai ter que vestir a órtese. Olha só, gente, que coisa legal. Legal porque a gente só está testando, né? Porque como ele é uma inteligência artificial, um equipamento de inteligência artificial, a gente tem que ligar no computador, ligar o eletroencefalograma. Ok. Para a gente ver como é que estão teus impulsos elétricos a nível cerebral. Para a gente começar a fazer um rastreamento dos teus impulsos. Aí tem que botar aqui dedinho por dedinho. Quem sabe faz ao vivo, tá, gente? Então a gente vai fazendo aqui. E outra coisa, enquanto a gente está se preparando aqui com a Daniele, o Ítalo pode contar para a gente como que a pessoa pode acessar esse serviço na clínica ID. Como que funciona, como que o paciente pode chegar lá, como que é importante, o que ele precisa fazer, se ele precisa passar por uma consulta, como que ele pode ter acesso a essa tecnologia? Sim, nós primeiro fazemos a avaliação, né, do caso clínico. Cada paciente é um caso diferente, apesar de ser intercorrências parecidas, mas a fisiologia muda. Então é sempre importante ter essa avaliação para realmente pegar todas as partes. Como a Dani estava falando, ela trabalha muito a parte da acupuntura, que é a parte não palpável, né? É do sistemático. O meu trabalho é mais a parte manual. Eu devolvo o movimento através de manipulações, através de exercícios. Então eu trabalho os músculos, as articulações, os nervos, aderências da pele, e a osteopatia trabalha um diferencial que é a parte visceral, que é a última camada ali das manipulações. Então, tudo que tem terapia manual, a gente avalia e verifica também o que precisa ser feito, né?
E aí, com esse equipamento, que eu estou aqui com o Neurobots, e eu coloco esse capacete, né? E Isso. automaticamente ele faz uma leitura da minha necessidade e vão estimulando os movimentos. No caso, o aparelho, ele é conectado no computador e vai ter primeiro a calibragem do aparelho. Calibrar. Isso. Só que como é que funciona isso? A gente veste esse capacete na cabeça do paciente, a gente liga o equipamento, o eletroencefalograma, e a gente vai fazer uma leitura desses impulsos cerebrais do paciente, visualizando no computador. De forma imediata a gente consegue ver as áreas que estão sendo ativadas. E a gente vai regulando aqui a intensidade com que ele tem o movimento do braço. Aí a gente vai acompanhando isso para poder estimular ele voltar à motricidade daí. Sensacional. E quantas clínicas em Manaus tem isso, gente? Que eu nunca ouvi falar. Só a gente. Então isso é uma novidade. Só a gente. Muito legal. Dani, podemos tirar? Acho que o Tá nosso um pouquinho desconfortável. telespectador já viu, né? Tá acompanhando aí do outro lado. É um negócio de verdade, não é confortável, mas entre você ter saúde, né, vale a pena. Vale muito a pena. Conforme os estímulos, ela vai movimentando também. Então, ela vai ajustando ao paciente. Muito legal. Vamos deixar aqui, que eu quero, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais da clínica, eu quero mostrar, então a gente deixa aqui. Pessoal, isso é tecnologia, isso é inteligência artificial, e eu estou aqui com o Ítalo, eu estou aqui com a Daniele, e a gente fez aqui na prática, a gente fez aqui uma entre aspas, uma pequena demonstração de como funciona isso. E o mais interessante, que isso não é comum em Manaus. Então a gente está trazendo para vocês aqui tecnologia de ponta, a gente está trazendo para vocês aqui o que há de mais moderno, e isso você só encontra na Clínica ID. Vamos aproveitar, que deve aparecer na tela, a gente deve ter lá, tem Instagram, tem tudo direitinho. Fala pra gente, telefone, Instagram, quais os serviços que vocês têm lá, além dessa tecnologia, além de fazer a reabilitação do AVC através do Neurobots. Nós oferecemos também o Pilates, né, que é a nossa terapia do movimento, que é também muito importante, não só você ganhar ali a parte mecânica, você manter também bem, porque quem mantém tudo organizado são os músculos precisam estar alongados, precisam estar trabalhados. Nós temos também a parte dos laudos técnicos, que Isso, perícias, questões periciais. Ou tem muito paciente que tem lesão, em decorrência dessas lesões, entram com auxílio, benefício, né, no INSS, e precisam ter um acompanhamento fisioterapêutico. E eu que sou responsável por questões de laudos lá na clínica, visando ao diagnóstico do paciente, se ele está capaz ou incapaz de trabalhar, a fim de dar como é que eu posso dizer? Um encaminhamento isso, mesmo, né? Para saber se ele está apto ou não a trabalhar, se ele pode assumir a função dele novamente, é isso. Tá. A gente estava ali nos bastidores e, dentre outros serviços que vocês têm, outras práticas, outros protocolos, vocês citaram a ozonoterapia, né? Como que funciona isso? Você falou que é algo de ponta que está chegando para a medicina, né? Como que funciona isso exatamente? Explica para a gente melhor, detalha para a gente um pouquinho, por favor. Bom, a ozonoterapia, ela é bem nova aqui no Brasil, mas na verdade ela já é uma técnica, já é uma terapia aplicada há um bom tempo na Europa. E já foi um bom tempo aplicada também nos Estados Unidos. Só que em decorrência da evolução medicamentosa, tudo mais, ela caiu um pouquinho no desuso. Só que de um tempo para cá, ela voltou novamente aqui no Brasil a ser utilizada. Aí o que acontece? Ela é uma terapia que ela veio para somatizar os tratamentos médicos, a fim de que reduzir os quadros de inflamação a nível sistêmica do paciente. Como eu estou dizendo, ela vem para complementar as questões de reduzir inflamação, reduzir quadros crônicos do paciente, quadros agudos, dores musculares, dores articulares, dores sistêmicas. E como que aplica isso na prática? Como que funciona na prática isso? Bom, a gente aplica um gás. Esse gás são 3 moléculas de oxigênio que, quando somatiza através de um aparelho, que vai ter mistura dessas moléculas, a gente consegue aplicar no paciente intradérmico, pode ser via auricular e via retal também no paciente, a fim de trabalhar o metabolismo do paciente. Vamos traduzir isso.
É um gás, bora lá, ser bem Vamos bem traduzir direto. isso. É um gás terapêutico medicinal que a gente pode colocar no paciente através de via auricular, dérmica e retal, a fim de o organismo absorver esse gás e diminuir o quadro inflamatório do paciente. Ou seja, é uma cura através desse gás que ele tem essas funções. Isso, muito interessante, justamente. muito legal. E vocês estão aptos a fazer isso? Vocês praticam isso? Sim, lá na clínica praticamos isso, eu sou a responsável pela parte de ozonioterapia na clínica. E qual dos dois feras foi que descobriu o Neurobots? Foi uma paciente nossa que deu a indicação que ela fazia em outro local. E ela veio para cá, ela não tinha como fazer aqui, então ela nos sugeriu, nos explicou como era. Nós também não conhecíamos, fomos estudar mais aprofundadamente como é que era, as evidências científicas. E nós simplesmente nos apaixonamos pelo aparelho e pelos resultados que ele vinha trazendo através dos resultados neurológico do paciente, né? Resultados não vou dizer imediatos, mas bem rápidos em relação à terapia convencional que é aplicada no paciente de AVC. Dos estudos que vinham apresentando. Então ele tem uma evolução muito maior, ele né? Ele traz resultado maior. Ele tem evidência científica nível A. Só para ter uma noção, é algo que vem evolucionando tanto que tem pacientes que já tiveram AVC e estão com quadros de padrão flexor de braço há mais de 9 anos e já estão tendo resultados bem positivos de volta de motricidade do membro afetado. Isso é legal, né? Isso é bacana, que acaba que, além de ter um papel, obviamente, um papel voltado para a saúde, mas tem um papel social também, você resgatar, né, trazer reabilitação, você resgatar o movimento é muito bacana. Gente, olha só, o papo está super legal, o papo está super bacana, eu tenho certeza, e o nosso tempo que ele vai... Eu olho para o tempo e olho para vocês e tem tanta coisa para a gente conversar, que acaba que a gente precisa ir caminhando das duas maneiras. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, qual que é o maior desafio hoje que vocês enfrentam na captação de pacientes, clientes? Acredito que justamente na área do Neuroboot, por não ter tanta divulgação, se é uma coisa nova, então as pessoas não conhecem. Então, justamente por isso, nós estamos procurando deixar em evidência essa técnica que realmente faz muita diferença. Então, acho que inicialmente é isso. Acho que é a pouca divulgação que ainda se tem, justamente por ser uma técnica mais recente. Legal. É muito interessante, acaba que a gente precisa divulgar mais, a gente precisa atender mais pessoas. Eu acho que tem um papel, como eu falei anteriormente, um papel não só medicinal, curativo e de você restabelecer, mas também tem um papel social das pessoas terem acesso a essa tecnologia, a essa informação. Vou aproveitar agora para falar para você que está do outro lado aqui, deixar um pouquinho aqui a Daniela e o Ítalo tomar uma aguinha e falar para vocês da nossa Academia de Líderes, que nós temos uma turma que está em formação a partir do dia 2 de outubro, de 2 a 5 de outubro, você pode participar do treinamento que realmente faz a diferença na vida das pessoas, que é um treinamento extremamente impactante, que é a Academia de Líderes. São 5 módulos que nós desenvolvemos, esses 5 módulos, eles são feitos por mim, Marcelo Salum, e a gente traz toda a bagagem de algumas empresas que nós passamos, como PepsiCo, Directel do Brasil, DirecTV, algumas empresas nacionais, algumas empresas locais, e tudo aquilo que a gente precisou aprender, a gente modelou isso para um treinamento voltado para líder, para formar líderes, aqueles que já são líderes ou querem se tornar líderes de resultados. Então você vai participar de 5 módulos super legais. E um detalhe importante, se você ligar, se você entrar em contato através do WhatsApp e dizer que você estava assistindo o programa Virando o Jogo, você terá 10% de desconto na sua matrícula. Se a gente formar turmas e for in company, a gente dá um desconto também super especial. Você vai falar lá com a Ana, vai falar com a Giane, vai falar com a Nádia, e a gente vai ter o prazer de contar com a sua presença no maior treinamento que é a Academia de Líderes comigo, Marcelo Salum. E você pode acessar, pode saber mais sobre a nossa Academia de Líderes através do site www.ibvv.com.br www.ibvv.com.br. E você pode acessar também as nossas redes sociais, marcelo.salum, nosso Instagram, ou o Instagram do IBVV, e você também vai ter lá informação muito legal sobre a Academia de Líderes. E eu vou retornar aqui para continuar o meu bate-papo aqui com a Daniele e com o Ítalo,
que a gente está falando aqui sobre inteligência artificial, a gente está falando assim, sobre o uso do Neuroboots para reabilitação de pacientes com AVC. A gente já demonstrou aqui, a gente já mostrou equipamento, a gente falou aqui de uma nova forma de tratar, né, uma nova terapia que é ozonoterapia também, que eles são especialistas. Falamos da junção entre fisioterapia e acupuntura que traz resultados significativos, comprovados cientificamente. E agora a gente quer saber o seguinte, nós vivemos hoje num mundo de experiências, né? Tudo é uma experiência. Você vai num restaurante, você tem uma experiência, você vai num aeroporto, você tem uma experiência, você vai numa loja. E lá na clínica ID, fala um pouquinho qual que é a experiência que o paciente vai ter se tornando, participando, indo até a clínica de vocês. Qual que vai ser essa experiência? O que tem de diferente? Nós somos bem humanos. Eu vejo isso pelos pacientes mesmo relatando pra gente. A gente não olha o paciente como um contexto só o doente. A gente olha a pessoa a pessoa que está ali na nossa frente relatando que tem uma dor e ele quer que aquela dor diminua e ele está ali confiando na gente tudo que a gente está falando para ele. Ou seja, eu digo porque eu fui atrás desse diferencial um dia. Eu não queria apenas fazer uma reabilitação do corpo. Eu queria olhar um contexto, o meu lado emocional e o meu lado muscular, osteoarticular, de modo geral. Olha só. Onde vocês estavam escondidos, hein? Com tanto conteúdo, com tanto conhecimento, com tanta informação, com tanta tecnologia de ponta. Vocês estavam escondidos aí. E aí a gente precisa... A vergonha. E esse é o nosso objetivo aqui do Virando o Jogo, é exatamente trazer o quê? Trazer empreendedores como vocês, trazer tecnologia, trazer novos negócios, proporcionar essa informação para o nosso telespectador e, consequentemente, unir negócios para que a gente possa também gerar novos negócios, mas também atender pessoas. Me diz uma coisa, para a gente finalizar esse bate-papo. O que são neurobots e qual o seu papel efetivamente na reabilitação de pacientes? Nós já falamos, mas fala assim de maneira bem objetiva para o nosso telespectador amanhã querer, se ele tiver na casa dele uma pessoa que passou por esse trauma de ter tido um AVC, procurá-los. O neurobot é o que se tem de mais moderno, o que se traz de melhor resultado e o que possibilita também os profissionais a ter o melhor acesso às áreas que foram atingidas, porque é isso que é um AVC, né? Você tem algumas áreas ali que foram, diminuiu a quantidade de oxigênio e elas não funcionam mais corretamente. Então você tem que treinar algumas outras partes do cérebro para poder corresponder àquele movimento, certo? Então, realmente você tem o resultado esperado, um resultado que traz satisfação não só para o paciente, mas também para a gente que está tratando. Que nós conseguimos trabalhar não só essa parte do movimento, mas também da autoestima do paciente, de como ele consegue ter a independência dos seus movimentos. E, é claro, quando se trata de tempo, para quem está com uma enfermidade, para quem não consegue fazer aquele movimento, realmente o tempo é muito precioso. Isso é muito interessante e realmente faz a diferença na vida das pessoas. Pessoal, a gente vai agora para uma parte do programa que é o que eu chamo de vai e vem. São perguntas rápidas, não tem muito tempo para pensar, vai e vem realmente. Mas antes disso, você que está do outro lado, tem uma dica de livro super legal, que tem várias referências, que é o Sentimento da Inteligência Artificial, Novas Tecnologias, Antigos Conceitos. Né? Chega em um bom momento, afinal é importante intensificar a reflexão sobre o papel da inteligência artificial em nossas vidas, buscando maximizar seus benefícios e mitigar os riscos e os efeitos colaterais indesejados que também fazem parte dessa inteligência artificial. Decorrentes da sua utilização massiva, ela traz benefícios, mas temos que ter cuidado com malefícios. Então não deixe de você agora mesmo procurar esse livro nas melhores bancas ou através do site O Sentimento da Inteligência Artificial, Novas Tecnologias, Antigos Conceitos. É super legal, super bacana. A gente foi buscar essa informação para que a gente pudesse unir ao tema que nós estamos falando aqui de inteligência artificial na saúde com o Ítalo e com a Daniele. Vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho, vamos trazer agora para o nosso telespectador a informação e esse quadro super legal que é Vai e Vem. O que é mais importante, cérebro ou apresentação?
Eu acho que o cérebro, porque ele te capacita a sair de várias situações e você pode transformar algo que não era tão positivo em alguma experiência boa, se você tiver uma boa percepção, se você tiver um bom raciocínio. Eu acredito que o cérebro seja mais importante. Daniele, empreender é? Se arriscar. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou, Ítalo? Ter paciência e manter a tranquilidade em momentos difíceis. Sua maior alegria, Daniele? A ID tem existência hoje. Um dia ela foi só um desenho na nossa cabeça e eu achei que a gente não era capaz, mas lá no meu íntimo eu sabia que nós éramos capazes sim. Seu diferencial, Ítalo? Avaliação minuciosa de todas as partes. O tratamento não só durante quando o paciente está com a gente, sim o pós-tratamento, que é super importante, porque ele tem que continuar bem. Não basta a gente restabelecer a condição física motora naquele momento, se mais tarde ele não tem uma condição de permanecer bem. Vamos lá. Quem é Daniele Alves? Fisioterapeuta, mãe, empreendedora. Ítalo Smiller, quem é você? Músico, empreendedor também, um cara um pouco tímido, mas quando necessário, corajoso. Gente, vocês são geniais, vocês têm assim, muito conhecimento. Aprendi bastante a hora que a gente estava ali na antessala. Em 15 minutos ali, vocês falaram de tecnologia de ponta, de saúde, de tratamento, que eu fiquei encantado em querer aprender e saber mais, em conhecer mais. Falamos aqui, para você que está do outro lado, sobre neurobots, uma tecnologia a partir da inteligência artificial no tratamento de pessoas que tiveram AVC, ou seja, a reabilitação através da inteligência artificial. Falamos aqui sobre acupuntura, falamos aqui sobre fisioterapia e falamos aqui de vários assuntos voltados para a saúde, e esse é o nosso objetivo. E falamos aqui da essência do nosso programa, que é empreendedorismo. É um sonho que se torna realidade, que traz para você a possibilidade de atender pessoas, negócios e, ao mesmo tempo, unir tudo isso pela saúde e pelas pessoas. Então é a concretização de sonhos, a concretização de negócio para você que está do outro lado e para que você que ainda não é empreendedor e precisa empreender, olha a possibilidade de você buscar algo diferente. Como eles fizeram, foram lá buscar um conceito diferente, foram buscar uma tecnologia diferente para ofertar aqui no nosso estado, no Amazonas. E muitas vezes a gente sai daqui para conhecer, sendo que a gente tem aqui conhecimento, a gente tem aqui as melhores práticas sendo realizadas aqui localmente. Então você que está do outro lado, é um prazer tê-lo aqui toda semana. Tudo isso no oferecimento da melhor água do Amazonas, que é a Água Toia, no oferecimento de IBVV, Instituto Brasileiro de Vendas e Varejo, e você não pode perder a oportunidade de fazer conosco a Academia de Líderes através do telefone 98590-4300. Você pode agora mesmo se inscrever. Nós temos a Academia de Líderes agora de 2 a 5 de outubro, é a turma 54. Mais de 5 mil pessoas já estiveram conosco no maior treinamento e mais impactante sobre liderança. Finalizamos aqui, deixando para você que está do outro lado uma reflexão super interessante, que é a saúde, o que está por vir, né? Onde nós vamos chegar com tanta tecnologia e com tanta inteligência artificial. Mas antes disso, eu quero que vocês, por favor, se despeçam dos nossos telespectadores, e foi um prazer imenso tê-los aqui. Bom, o prazer foi nosso, e quem quiser conhecer um pouco mais, quem quiser procurar o tratamento dos mais diversos que nós oferecemos, nós temos o Instagram para contato. Divulgue, por favor. Que é o ID Fisiopuntura. E também nós temos o contato, o número 98619-3264. Repete, por favor. Tá ali na tela. Tá na tela? Tá na tela. Ah, legal, Pronto. tá na tela. Pronto, é isso aí. 98619-3264. E você? Muito obrigada pela oportunidade. Estava um pouquinho nervosa hoje, mais do que o normal. Mas, assim, o que deu para a gente passar a respeito da tecnologia do Neurobots, e você quiser saber mais informação na nossa página, lá do Instagram, a gente fala muito mais a respeito da tecnologia. A respeito do tempo, como é o processo e outras situações a mais que você esteja interessado. Tanto da acupuntura,
quanto da osteopatia e, enfim, é isso. Gente, eu quero aproveitar, primeiro agradecer mais uma vez a presença de vocês, foi um papo super legal, super bacana, mas eu quero convidar vocês, vai ter um evento super legal, sobre, inclusive, voltado para a área da saúde e medicina, na Fundação Paulo Feitosa, que é um evento chamado, é um mini curso gratuito sobre engenharia de tecidos, né? Com o Dr. Andres Cassi. Então você pode ter informação aí através da Fundação Paulo Feitosa, entra no site, faz inscrição. Isso vai acontecer no dia 15 de setembro, das 13 às 18 horas, e o mais legal de tudo é gratuito. E hoje eu tive a oportunidade de estar na Fundação Paulo Feitosa, a gente foi lá conversar, foi lá conhecer, fazer uma visita técnica e muita coisa interessante e novidade está por vir. Gente, nosso horário, infelizmente, nós ultrapassamos o horário, né? Estendemos aí, mas foi um assunto super legal. Para você que está do outro lado, meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira com mais um Virando o Jogo comigo, Marcelo Salum.